Olá, bom dia. Eu gostaria de fazer um vídeo hoje sobre uma temática que eu gostaria muito de explorar e de aprofundar com meus colegas, tanto professores quanto estudantes, e em especial os meus colegas da engenharia, da computação e da engenharia, da telecomunicação que estão trabalhando um pouco nas caixas negras dos conteúdos de comunicação hoje, né, na caixa preta, perdão. E faz algum tempo que eu estou morando no Canadá, então eu me desculpo se eu fizer um errinho de tradução não intencional. E eu continuo lendo, escrevendo e comunicando em português, embora há 12 anos já fora de casa. E eu escrevi um livro chamado Cinzas e Ouro, que é um livro de poesia ao mesmo tempo conceitual, de poesia filosófica, né, que fala dessa passagem que nós temos das cinzas, né, nós vamos às cinzas, nós vamos à morte, mas ao mesmo tempo, nesse tempo que nos é dado, a gente pode criar algo que se assemelhe ao ouro, ao químico, quer dizer, à verdade ou à beleza, né? São rastros fugidios, instantes, mas nós temos essa possibilidade de criação, de invenção, e os engenheiros sabem, eles têm a palavra gênio dentro da formação deles, né? Eles sabem a que ponto o ser humano pode ser inventivo, inovador, criativo, né? Mas quando nós discutíamos da questão da ética na engenharia, a sensação dos estudantes que eu tive era de fracasso, quer dizer, de que não funciona, não é operacional, que é um discurso, né, mais para ser visto do que realmente uma, a ética, uma realidade palpável e que dá para aplicar na prática, né? Quando eu falava da questão da cooperação, por exemplo, isso levantava uma série de perguntas. Eles me diziam: tudo bem, mas a competição é que é a realidade, e a competição ainda por cima é desleal, e às vezes a competição entre escritórios na mesma empresa para a conquista de um resultado, né? Então, essa cooperação a qual você se refere, essa paz, esse diálogo, tudo isso a gente não vê nem na nossa formação, nem na realidade do nosso trabalho, do nosso dia a dia, no nosso trabalho, né, no nosso exercício profissional. Porque muitas vezes os estudantes que eu tinha trabalhavam em empresas de telecomunicação, né, para poder pagar os estudos deles, né? Que eu sou professora do Unifiel, em Osasco, e é lá que eu tive esse privilégio de ensinar ética na engenharia. E então eu pensei muito, né, no que o que está faltando nas nossas formações universitárias, né? E por que é que a ética tem uma aplicabilidade tão complicada, né? E eu penso que o silêncio é uma chave, não é a única chave, mas é uma das chaves importantes da formação, porque o silêncio, ele primeiro ele favorece um tempo de recuperação do sopro, nesse sentido ele é restaurador, né? Porque os nossos ritmos são muito intensos na universidade, né? Sobretudo quando o pessoal trabalha e estuda ao mesmo tempo, são ritmos extremamente difíceis de manter, porque muitas vezes as pessoas trabalham em dois empregos e estudam à noite, então estão cansadas e têm pouco tempo para assimilar o conteúdo, muito menos tempo para avaliar
qual é a repercussão desse conteúdo em si, nos outros e na prática, né? E, de fato, o silêncio, ele permite um exercício da avaliação entre ação e reação, né? Uma aranha, por exemplo, ela sente e ela pica, né? Ação, reação imediata, né? Um animal na floresta que vê um caçador ao longe, ele já tem um tempo para reagir. Bom, eu estou ameaçado, eu vou fugir. Quer dizer, já tem um tempo maior de resposta. O ser humano, entre essa ação e a reação, e a gente poderia falar entre o estímulo e a resposta, ele pode ter um tempo de reflexão. Pode, nem sempre ele tem esse tempo de reflexão. Quando ele tem esse tempo de reflexão, ele vai poder avaliar o que está acontecendo, né? Porque a filosofia é justamente esse tempo entre um estímulo e uma resposta, é esse tempo de liberdade, né? E esse tempo de avaliar o que fazer, como fazer, por que fazer, de que modo, né? Por exemplo, a gente recebe um conteúdo, mas a gente não tem tempo de realmente refletir sobre esse conteúdo, avaliar esse conteúdo, pensar, problematizar, discutir esse conteúdo, entre aspas, filosofar sobre esse conteúdo, né? A gente recebe o conteúdo, já tem que assimilar e reproduzir o conteúdo sem ter tempo, né, de questionar aquilo que nós estamos realmente recebendo. Ou, por exemplo, a gente recebe uma teoria, passa para a prática, aí já recebe uma nova teoria, mas não tem tempo. Recebe a teoria, passa para a prática, e aí, como foi? Né? O que aconteceu? Como se deu essa passagem? Né? Quais são os limites desse conteúdo? O que nós podemos fazer? Por exemplo, nas questões éticas, né? Como é que nós podemos cooperar na engenharia? Existe uma possibilidade de cooperação entre os conhecimentos teóricos e práticos da engenharia no mundo? Porque nós temos uma série de problemas globais, né, para resolver, problemas econômicos, problemas sociais, problemas de saúde, problemas de educação, né, a qual a engenharia poderia contribuir, mas porque ela tem um conhecimento organizacional muito bom e uma reflexão sobre fator humano extremamente interessante. Então, ela poderia auxiliar na resolução dos problemas de modo transdisciplinar, na resolução dos problemas de formação humana, dos problemas de melhor distribuição da saúde e da educação no mundo, né? Com todos a tecnologia que ela desenvolve, né? Por exemplo, as telecomunicações e a informática na questão do ensino à distância, por exemplo, né? É uma ideia, mas como é que esse ensino à distância poderia ser efetivamente uma ajuda ao desenvolvimento humano, né? E não um freio ao encontro presencial das pessoas que permite debater um conteúdo e, ao contrário, a aceleração dessa transmissão teoria e prática, a abolição dos tempos reflexivos, né? Então, o silêncio, ele permite a avaliação entre o estímulo e a resposta, essa avaliação. Ela só é possível quando a gente tem um tempo para ouvir, um tempo para ouvir os outros, para ouvir a sociedade na qual a gente está inserido, um tempo para se ouvir e para entrar em contato direto com a gente mesmo e desenvolver a nossa inteligência emocional, a nossa criatividade,
os que os ingleses chamam de brainstorming, quer dizer, aquele momento em que a gente traz todas as ideias sobre uma coisa e vai tentar ver qual é a melhor solução para uma situação, né? Então, o silêncio ele pode ser percebido como uma ameaça, porque ele favorece a reflexão e o questionamento do que é transmitido, né? E ele constitui uma disciplina em si, né? E ele precisa de um aprendizado. Nós precisamos transmitir o aprendizado dos tempos de silêncio, né? O que, se eu me lembro bem, o Antônio Damasio chamou de ócio criativo, né? Não se trata de ócio, se trata de avaliação e de exercício da nossa capacidade de avaliar em situação, né? E esse tempo é essencial. Então, ele precisa ser colocado dentro de um currículo. Tempo de pausa, né? Tempo de aplicação da teoria, tempo de aplicação da prática, tempo de avaliar a teoria e a prática. E não é avaliar o estudante se ele é capaz de retransmitir aquilo que nós falamos para ele. Não, é um tempo em que o professor e aluno vão avaliar juntos a pertinência desse conteúdo que foi transmitido, que gerou talvez um projeto, esse projeto foi aplicado, e daí? Qual é o retorno reflexivo que nós temos desse projeto? Eu me lembro que com o código de ética, por exemplo, que nós acabamos fazendo bom, vamos pegar o código um por um, código de ética do CREA, né? E vamos analisar cada artigo e ver quais são as problemáticas e as dificuldades de aplicabilidade desse artigo e como é que a gente poderia resolver essa dificuldade. E as aulas se tornaram extremamente interessantes e, inclusive, eu nesses tempos em que eu escrevia As Mutações Humanas, minha pesquisa de pós-doutorado, que eu comecei em 2008, terminei em 2010, mas acabei o livro em 9 anos, levei 9 anos para realmente perlaborar as mutações humanas, né? E esse tempo, né, de compreensão dos obstáculos à transmissão e à construção de uma ética em situação, me mostrou a que ponto os códigos não são plásticos, não contemplam as mutações humanas, são códigos que engessam o humano, porque assim, você faz assim, 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 você tem que fazer assim, assim, mas por quê, de que forma, em que contexto, como é que, né, qual é a plasticidade desses códigos, né, qual é a margem de manobra desses códigos em situação e como é que nós podemos inserir isso no próprio código, né? E então o silêncio ele precisa ser visto como um dado da formação, um dado importante. E a outra questão é que o silêncio ele vai opor a questão da contemplação do conteúdo, a questão da reprodução mimética de um conteúdo, né? Então ele religa com a universidade nos seus primórdios, que era uma universidade cristã, que tinha tempos de ócio, de contemplação, porque tinha um tempo em que os monges se reuniam para cantar, se reuniam para comer, se isolavam numa cela, mas o conteúdo que era transmitido lá, ele era assimilado, mas era um conteúdo dogmático e que tinha que ser reproduzido, né, não como hoje, com a liberdade da esfera laica, né? Nós depois tivemos a Inquisição, a Reforma, enfim, não vou entrar na história da universidade, mas hoje nós temos muito mais liberdade de questionar um conteúdo. No entanto, nós perdemos a dimensão contemplativa desse conteúdo. E eu tive o privilégio de frequentar os monges do Mosteiro de São Bento numa época da minha vida em que eu lecionei lá. E
tive o privilégio também de, aqui no Canadá, frequentar regularmente monges e monjas e conversar sobre o que eu estou vivendo, sobre as minhas experiências, né, em termos de, de conteúdo, de recepção, transmissão de conteúdo. Quer dizer, essa dimensão contemplativa é muito importante, né? Porque ela permite a inovação, a criação, a invenção de soluções novas. Quer dizer, o que vai dar a introdução de tempos de avaliação dentro de um currículo universitário? Eu não sei porque na minha época isso não existia, né? Seria uma inovação, mas que talvez possa permitir, né, esses tempos de pausa no programa e de introduzir esses tempos de pausa na formação universitária, me parece uma passagem essencial para um novo modelo de formação, uma formação capaz de problematizar a própria formação, capaz de pensar em conjunto os limites dessa formação e a melhoria possível dessa formação, o avanço dessa formação e dar voz a todas as pessoas que estão vivendo a formação no sentido não só de reproduzir muito bem o conteúdo, que sim é necessário reproduzir, mas também de melhorar esse conteúdo e de transformar esse conteúdo de forma a ele ser mais aplicável. E eu falo na minha seara, na questão da ética na engenharia, como é que nós podemos melhorar as questões éticas, os problemas éticos, como é que nós podemos resolver eles juntos, de forma que o conhecimento desenvolvido na engenharia realmente favoreça o desenvolvimento humano. Bom, é só assim um apanhado por alto das coisas que eu gostaria de discutir numa viagem próxima ao Brasil com os meus colegas e os seus estudantes de engenharia. Muito obrigado e até uma próxima vez.